Então, pela misericórdia de Guru e Gauranga, na presença auspiciosa de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, continuamos o estudo do Shri Upadeshamrita, como é apresentado no texto lindíssimo chamado A Essência de Todos os Conselhos, que apresenta o nosso amado Gurudeva, explicando praticamente cada frase do comentário de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a essa obra fundamental de Srila Rupa Goswami Pad, chamada Shri Upadeshamrita. Então estamos indo para o terceiro capítulo, que vai continuar um pouco mais com o Gurudeva falando sobre esse quinto shloka, que é tão importante, que vai falar dos diferentes níveis, os 3 níveis de Vaishnavas, do ponto de vista do Adhikara. Existem várias categorias, várias maneiras de categorizar os Vaishnavas, mas do ponto de vista do Adhikara, ou da competência, da capacidade espiritual, existem 3 níveis: o Kanista Adhikari, o Madhyama Adhikari e o Uttama Adhikari, e cada nível desse é subdividido em Kanista, Kanista, Kanista Madhyama, Kanista Uttama, depois Madhyama Kanista, Madhyama Madhyama, Madhyama Uttama, e depois Uttama Kanista, Uttama Madhyama e Uttama Uttama Mahabhagava. Então o Gurudeva pede para o devoto ler a partir da página 57. O devoto lê: quando o devoto se dá conta de que é servo eterno de Krishna, aí Gurudeva interrompe a leitura e diz: eu quero enfatizar que vocês devem ouvir essas palavras de Swamiji com todo cuidado. Ele explica tudo que Rupa Goswami escreve, e eu ainda elucido mais para que possamos adotar todas essas práticas e desse modo nos firmar em Shuddha Bhakti, Bhakti pura. Por isso devemos ouvir com muito cuidado, prestando atenção nos detalhes mínimos. Outro dia eu disse algo sobre Nama e Diksha. Eu sei que em geral muitos devotos têm mal entendidos com relação a esses assuntos que esclareci ontem. Acho que essas explicações devem circular pelo mundo inteiro, e assim poderão criar uma revolução espiritual. Rupa Goswami é o escritor original dessas instruções, e em seu livro O Néctar da Instrução, Swamiji revela muitos dos significados profundos. Eu só estou esclarecendo as palavras de Swamiji. Este é o nosso dever, apresentar um entendimento correto de todos esses assuntos. Por isso, quando eu leio o Néctar da Instrução de Swamiji, eu penso: Rupa Goswami escreve com tanta profundidade. Sem a ajuda da explicação de algum devoto puro, como Bhaktivinoda Thakur Swamiji, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, não podemos perceber todas essas coisas, embora tudo esteja escrito nos livros. E é por isso que os acharyas e todos os outros devotos puros, dando-se conta desses fatos, escrevem mais e mais comentários. Por isso, nunca param de escrever. Se Swamiji ainda estivesse aqui, ele teria escrito muitos outros livros, muitos e muitos outros. Então aqui Srila Gurudeva está repetindo assuntos importantes. Ele está falando sobre Nama e Diksha. Nama e Mantra também se fala às vezes, né? Esse assunto também é abordado no prefácio do Archana Dipika, porque Gurudeva está mencionando que alguns devotos têm esse mal entendido, ou desenvolveram esse mal entendido,
de que se você recebe Harinama, isso é suficiente. Você não precisa de Diksha. Na verdade, Shastra, Gurudeva de fato está explicando que você precisa de Nama e de Diksha. Porque se você não recebe Diksha mantras, né? Guru mantra, Guru Gayatri, Gaura mantra, Gaura Gayatri, Krishna mantra, né? Kama Gayatri. Se você não recebe esses mantras, então você não vai conseguir estabelecer ou construir, vamos dizer assim, um templo no seu coração para aí você poder cantar Mahamantra Hare Krishna com pureza. O Mahamantra Hare Krishna, ele é Krishna, ele é autossuficiente, mas o sadhaka, ele não chegou, a grande maioria dos sadhakas, dos praticantes, ainda não chegou à plataforma de Atmarama e Apakama, que segundo a gente tem lido no Brihad Bhagavatamrita, no Shri Brihad Bhagavatamrita, o devoto está muito além de Atmarama e Apakama. Atmarama e Apakama são etapas que os devotos vão alcançar antes de realmente conquistarem a sua perfeição suprema, Siddha Swarupa Ananda, né? E tudo isso está ligado a Gurudeva, porque se Gurudeva não dá Nama e Diksha, Harinama e Diksha mantras, então o discípulo jamais terá recursos para estabelecer o seu vínculo com a transcendência, né? O movimento de Mahaprabhu, a missão de Mahaprabhu se baseia em criar vínculos com a transcendência. Por isso Mahaprabhu está pregando no mundo inteiro, por isso que o nome de Mahaprabhu e o nome de Radha Krishna estão vibrando no mundo inteiro, né? E se nós queremos participar dessa grande festa, nós devemos vibrar junto com Mahaprabhu, né? Então aqui Gurudeva está também justificando o motivo para os Vaishnavas, geração após geração, escreverem comentários em cima dos comentários, escreverem comentários de textos que antes não haviam sido comentados, ou escreverem do seu próprio punho canções Vaishnavas, reflexões, assim por diante, novelas, né? Romances como Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então, por isso que Gurudeva diz que esse seva de escrever nunca para. Se o seva de escrever nunca para, o seva de produzir livros nunca para, e o seva de distribuir livros nunca para. Desde Vyasadeva, como Srila Gurudeva diz, que é o avatar de Krishna, encarregado de transformar a tradição oral védica em seu formato, transformar em seu formato, é estranho, né? Transformar a tradição oral em tradição escrita, né? Porque em Kali Yuga, manda, né? Srimad Bhagavatam diz que em Kali Yuga a alma condicionada, ela tem vida curta, inteligência curta, praticamente não tem memória, está sempre brigando com todo mundo e, sobretudo, é muito azarenta. Então ela precisa de ter o apoio do Shastra, né? Antes o Shastra era ouvido pelo discípulo, o discípulo retinha a memória e assim a Shiksha de Krishna se perpetuava ao longo das 3 eras anteriores. Mas em Kali Yuga, Vyasadeva, há 5.000 anos, ele se dá conta disso.
E ele convoca Ganesha para transformar a comunicação oral, pela qual os Vedas, Puranas e Upanishads eram permitidos, transformar essa comunicação oral também em comunicação escrita. Então, o devoto continua a ler. A frase de Prabhupada que já foi lida: quando uma pessoa percebe que é serva de Krishna eterna, ela perde interesse em tudo senão o serviço a Krishna. Aí Gurudeva pergunta: o que significa isso? E o devoto responde: essa pessoa abandona o desejo de prazer dos sentidos e só pensa em servir a Krishna. A Gurudeva complementa dizendo: ela só acredita no serviço a Krishna e se esquece de todas as demais coisas. Aí o devoto continua lendo: sempre pensando em Krishna, buscando meios pelos quais possa difundir o santo nome de Krishna, ela compreende que sua única tarefa é difundir o movimento da consciência de Krishna no mundo inteiro. Semelhante pessoa deve ser reconhecida. Aí Gurudeva interrompe e diz: o sintoma de um Vaishnava puro é que ele difunde o movimento da consciência de Krishna. Esta é a sua função. O que é o movimento da consciência de Krishna? Acaso este movimento existia antes de Swamiji ou não? E o devoto diz: sim, era a sociedade dos devotos puros. Gurudeva pergunta: antes de Mahaprabhu existia ou não? O devoto: sim. Sim, claro. O movimento de Mahaprabhu, o movimento da consciência de Krishna é eterno. Nada Rishi é um deles. Ele é o maior devoto da ISKCON. Gurudeva. Aí o devoto, dando uma boa gargalhada: ele é membro da ISKCON, ele é membro vitalício. Aí Gurudeva, sério, diz: eu acredito que ninguém tem argumentos contra este ponto. O nosso Chaturmukha Brahma é o nosso primeiro guru. Narada está em consciência de Krishna, Vyasa, Shukadeva Goswami, e depois disso Sutta Goswami, Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, Ishvara Puripad, Madhavendra Puripad, Swarupa Damodara, Rai Ramananda, até chegar a Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati e seus discípulos fidedignos. Todos estão em consciência de Krishna. Mais tarde, mais adiante no texto, Swamiji vai esclarecer o que vem a ser a consciência de Krishna. Não é apenas uma seita, ou um certo culto, ou um grupo. Não se trata de algo sectário. Portanto, qualquer pessoa, o devoto continua lendo, que esteja difundindo a consciência de Krishna no mundo todo, o devoto lê: essa pessoa deve ser reconhecida como Uttamadhikari e convívio com ela deve ser aceito de imediato, segundo Dadati Patignati Guhyam Akyati Pritati Vunte Vajate Charva, segundo esses 6 princípios, 6 processos de relacionamento entre os Vaishnavas. Aí Gurudeva fala assim: qualquer pessoa, ela não precisa pertencer a uma seita, a um movimento, a um grupo, a nada específico. Qualquer pessoa que esteja fazendo isso, ou seja, esteja difundindo a consciência de Krishna, é um Tamadhikari. Eu sei que não estou nessa categoria. Talvez seja uma Madhyamakanista, não mais do que isso. Eu sei disso. Às vezes, estou na etapa de Kanista e às vezes consigo entrar em Madhyama. Por isso, Madhyamakanista. Aí o devoto interrompe assim: mas nós sabemos que o Senhor é
Mas vocês não podem se dar conta disso, porque não são liberados. E o devoto fala, Maharaj, se o senhor está dizendo que é canista, então não pode dizer-lhe que ele não é liberado. Ele deu um argumento forte, né? Aí o Deus fala assim, o que podemos fazer? Acha. Aí o discípulo, né? O Deva dá o braço a torcer, o discípulo fala assim, por isso o Senhor está revelando suas próprias glórias. Aí o Deva, aquele jeito só dele, diz assim, por isso qualquer pessoa que esteja realmente difundindo o Bhakti nunca cai. Mas se após algum tempo ela cai, então isso com certeza significa que ela caiu da plataforma de Uttama Adhikari para um patamar caído. O Uttama Adhikari não pode cair de forma alguma, em condição alguma. Precisamos ter esse entendimento. Se ele cai, devemos compreender que ele não era um Uttama Adhikari. Swamiji explica esse assunto mais à frente no texto. Por isso, se alguém é fidedigno e está realmente dando inspiração a alguém e seguindo em nossa linha, então essa pessoa deve ser tratada como Uttama Adhikari. Mas certas pessoas, muito embora sejam Madhyama Adhikari, apenas pregam para o seu próprio benefício. E essas pessoas podem cair facilmente. Aí o devoto, alguns gurus estão pregando no mundo inteiro e fazendo muitos discípulos. Eles não caíram, mas eles não demonstram as qualidades de Uttama Adhikari. O devoto fala assim para o Gurudeva. Swamiji vai explicar isso mais tarde. Eu não preciso falar mais nada, Swamiji explicará tudo. Eu estou seguindo, sempre atrás dele. Ele é tão perito que ele não vai deixar nenhuma questão sem ser respondida. Ele toca em cada ponto. A única coisa que eu preciso fazer é mostrar para vocês onde ele escreveu a respeito de algo. Aí o devoto continua lendo. De fato, o devoto Uttama Adhikari avançado deve ser aceito como mestre espiritual. Então, naturalmente, o Uttama Adhikari ele é Gurudeva. Ele pode viver alguma situação específica em que ele não vai formalmente aceitar discípulos. Mas todos que passam por ele, todos que ouvem suas palavras, são automaticamente shiksha discípulos. Estão refugiados na sua instrução. E aí Gurudeva Prabhupada diz que o Vaishnava, o Uttama Adhikari avançado, deve ser aceito como mestre espiritual. E se ele tiver alguma dúvida, Gurudeva continua falando, ele não será um Uttama Adhikari. Ele jamais alterará o seu Siddhanta. Às vezes dizendo isso, às vezes dizendo aquilo, às vezes pulando para um galho, às vezes pulando para outro galho, às vezes caindo, às vezes se levantando. Essa verdade consolidada, estabelecida, é uma só. Eles devem sempre estar firmados nesta diretriz. Aí Gurudeva pede para o devoto ler, Prabhupada falando, que Prabhupada diz, tudo que se tenha deve ser oferecido a esse devoto, que é o Uttama Adhikari. Pois o Guru, o Gurudeva, o Uttama Adhikari, tudo que se tenha deve ser oferecido a ele, pois está prescrito que devemos entregar ao mestre espiritual tudo quanto tenhamos.
O brahmachari, em particular, deve pedir esmolas dos outros e oferecer o resultado de pedir esmolas ao mestre espiritual. Contudo, não devemos imitar o comportamento de um devoto avançado, ou Mahabhagava, se não somos autorrealizados. Um devoto avançado como Shukadeva Goswami nunca usa sapatos, por isso também deixarei de usá-los. Isto não demonstra um entendimento apropriado. Não devemos imitar um Mahabhagava. O Mahabhagava poderá agir de maneira incomum, às vezes usando apenas sandálias, e nada, praticamente nada em seu corpo. Aí o Kanista Adhikari poderá pensar: as pessoas haverão de me honrar se eu seguir esse comportamento, né? O comportamento de um Mahabhagava, que às vezes pode agir de maneira incomum. Assim, para atrair os demais, esse Kanista Adhikari usará sandálias de madeira e estará tão preparado, tão treinado para isso, que poderá andar por 1 milha, 1 quilômetro, 1,6 quilômetro, usando essas sandálias. Não podemos fazer isso, mas ele pode. 1, 2, 4 quilômetros. Ele pode andar assim distante. No frio rigoroso, ele pode sobreviver sem roupas de frio. Mas nós não podemos. Mas isto é imitação. Nós devemos tentar seguir os motivos íntimos do Mahabhagavad. Não devemos adotar apenas seu comportamento externo. Caso contrário, seremos rapidamente expostos. Estes não são os sintomas verdadeiros de devotos avançados. Forte, né? E agora Gurudeva pede para o devoto continuar. Pois, se fizer semelhante imitação, a pessoa que o fizer acabará se degradando. É Gurudeva, sim. Essa pessoa não evoluirá, ela sim se degradará. O devoto lê. Neste verso, Srila Rupa Goswami aconselha o devoto a ser inteligente o suficiente para distinguir entre o Kanista Adhikari, o Madhyama Adhikari e o Uttama Adhikari. Então, em tantas passagens da obra de Srila Gurudeva, Srila Bhaktivinoda Thakur, Jayavadama, se vai tratar desse assunto. É um assunto da maior importância. No Jayavadama também, né? Srila Bhaktivinoda Thakur apresenta magistralmente esse assunto, as características do Kanista, as características do Madhyama e as características do Uttama Adhikari. Esta é a conclusão de Gurudeva. Aí o devoto lê. O devoto também deve conhecer sua própria posição espiritual e deve não tentar imitar um devoto que esteja numa plataforma superior, num patamar superior. Então, o devoto aqui tem outro sintoma, ou tem outra recomendação importante, né, que faz parte desse desenvolvimento, que o devoto também deve conhecer sua própria posição. Mas quem conhece a sua própria posição? Na verdade, né? Quem conhece? A gente pode saber de Vera Swarupa e Krishnera Nityadas. A gente pode saber, é claro, somos servos eternos de Krishna. Mas, como assim, servo eterno de Krishna? É a mesma coisa que você falar servidor público, né? Eu sou um servidor público ou uma servidora pública. Isso para uma pessoa que não te conhece, que esteja ouvindo, não vai ser muito esclarecedor,
Porque o servidor público pode trabalhar no IBAMA, na Anatel, né? Na Anvisa, pode trabalhar no Ministério do Trabalho, pode trabalhar em vários órgãos federais, né? Servidor público, órgãos federais, estaduais, municipais. Então, da mesma forma que todo ser humano se está evoluindo como ser humano, sabe qual é o seu Dharma enquanto ser humano. Se for uma moça e se tiver desejo, ela vai ter o Dharma de Mataji, de ser mamãe, né? Se ela estiver profundamente sob a influência de Madhurya, é Madhurya que eu quero dizer? Ela pode estar, sim, se ela estiver sob a influência de Madhurya, ela vai estar se aproximando de conhecer a sua própria posição espiritual. Aí Gurudeva ele fala uma coisa importante, que se o devoto, ele está repetindo o que Prabhupada diz, né? E nessa repetição que ele faz, que ele pede para o discípulo fazer, ele está dizendo que você deve conhecer a sua posição espiritual. Você só vai conhecer a sua posição espiritual se você chegar a Bhava, né? Você vai passar por Shraddha, Sadhusanga, Nata Nivriti. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nata Nivriti. Nishta, Ruchi, Asakti. Até chegar a Bhava. Mas se você não chegar nessa posição, você não deve tentar imitar o devoto que está situado em Bhava, numa plataforma superior. Aí Gurudeva fala assim, hoje em dia exatamente isso está acontecendo, e por isso muitos estão caindo. Muitos estão imitando o devoto Mahabhagava em nome de conseguir prestígio, fama, né? Tem um domínio um pouco melhor, um pouco mais profundo do Shastra, e já sai impondo regras, né? Mandando e desmandando, e enganando as pessoas inocentes. Então isso chama-se imitar. O devoto genuíno, ele jamais vai querer fazer algo que seja para explorar o discípulo, o irmão espiritual, a irmã espiritual. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo. Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur dá algumas as pistas, vamos dizer assim, práticas, quanto ao fato de que o Uttama Adhikari Vaishnava pode ser reconhecido por sua capacidade de converter muitas almas caídas ao Vaishnavismo. Ninguém se deve tornar mestre espiritual a menos que tenha chegado à posição, ao patamar de Uttama Adhikari. O que Gurudeva está fazendo uma afirmação forte. Se você não é Uttama Adhikari, como é que você vai poder ser fonte de inspiração para o seu discípulo? Aí Gurudeva pergunta assim, o que significa isso? Aí o primeiro devoto diz, se o praticante ainda é madhyama ou kanista, ele não deve ser mestre espiritual? Essa é a primeira resposta. A segunda de outro devoto é, o adhikara de um sadhaka sempre é determinado pela sua fé. Srila Prabhupada citou antes, nesse texto,
no Madhya Lila do Chaitanya Charitamrita, algo a esse respeito. E à medida que a fé aumenta, o Adhikara vai aumentando até chegar ao Tama. A fé do Kanista Adhikara é limitada, porque ele só vê Krishna no tempo, em um lugar. A fé do Madhyama Adhikari cresce e pelo discernimento ele pode determinar como apurar os níveis das pessoas. Mas o Kanista Adhikari, ele encara tudo e a todos como Krishna, como já falamos ontem. Tudo Krishna e todo mundo Krishna. Aí Gurudeva ele vai corrigir o devoto. Ele vai falar, não que tudo seja Krishna, mas que tudo está em Krishna. Não que tudo seja Krishna. Aí o devoto, tudo em Krishna, e todos adorando, o devoto corrige, né? E todos adorando Krishna, da mesma forma que adoram seu próprio Vistadeva, em seu humor. Esse é o Uttama Adhikari, portanto, em quem devemos nos refugiar. Sim, Gurudeva diz, não devemos nos tornar mestres espirituais a menos que tenhamos atingido o patamar de Uttama Adhikari. A menos que sejamos Uttama Adhikari, não podemos responder satisfatoriamente a todas as perguntas. Se dois assuntos se contradizem entre si, não conseguimos harmonizá-los. Como este devoto poderá ajudar aqueles devotos que estão em um dilema sobre o que fazer e o que não fazer, se eles não forem Uttama Adhikari? Segundo ele diz aqui, Prabhupada, quando alguém chega ao patamar de Uttama Adhikari, aí ele pode iniciar e realmente está qualificado para pregar. Nós testemunhamos os resultados de pessoas desqualificadas que agem como guru. Alguém pode aceitar discípulo, depois uma linda discípula aparece e se envolve, e ele se envolve com ela. Ele é capaz de deixar sua posição de guru para fugir com ela. Às vezes nem se dando ao trabalho de se casar oficialmente com ela. Nós vimos tantos exemplos de devotos envolvidos com essa coisa de juntar dinheiro, acumular dinheiro e auto-louvor e todas essas coisas. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo. O devoto neófito, ou Vaishnava, o devoto neófito ou o Vaishnava, que se encontra no patamar intermediário, também podem aceitar discípulos. Mas esses discípulos terão que estar no mesmo patamar. E se deve compreender que eles não poderão avançar muito bem rumo à meta máxima da vida sob aquela orientação insuficiente. Kanista e Uttama. Eles também podem aceitar discípulos, mas o discípulo que foi iniciado por esses devotos, ele vai sofrer assim a consequência do obstáculo. O obstáculo é que ele não vai ter uma percepção da vida espiritual, da sua própria existência, do seu sadhana, da meta da vida. Ele não vai conseguir ter tudo isso acima da visão do seu mestre espiritual. Então, se o seu mestre é Kanista ou Madhyama, esse discípulo jamais poderá chegar a ser Uttama Adhikari. Aí Gurudeva, ouvindo esse trecho, ele diz, sim, devemos explicar tudo tintim por tintim. O Uttama Adhikari, um Uttama Adhikari como Narada e outros são gurus de fato, mas às vezes um Madhyama Adhikari ou
ou um guru que seja o Tamadikari e desça a plataforma de Madhyamadikari após se tornar erudito em todas as classes de Siddhantas, Shastra Siddhanta e seu Shraddha, e depois que seu Shraddha esteja bem espesso, muito forte. Talvez esta etapa seja de Madhyama ou Madhyama Uttama. Nesta etapa, ele pode iniciar um número ilimitado de discípulos, não muitos, e ter muito cuidado ao selecionar esses discípulos que estão no mesmo patamar. Que patamar? Patamar Madhyama. Ele considera a seu respeito: eu sou Madhyama ainda, não sou elevado e não posso ajudar meus discípulos a se tornarem elevados. Ele deve compreender sua posição assim, pensando: há Vaishnavas de alta classe, ou há Vaishnavas de primeira classe disponíveis hoje em dia. Por isso, eu estou ocupando uma posição dessas simplesmente enviando cartas como um mensageiro, como um carteiro. Eles devem compreender em que fase estão e não ter orgulho de estarem fazendo zilhões e zilhões de discípulos. Caso contrário, a pessoa que tiver esse orgulho cairá e depois será forçada a cair. Ela já é caída, ou ela já é caída. Então, falar de cair já está fora de cogitação. Se ele for humilde, poderá avançar até atingir o Tamadikari, e com certeza, muito em breve, será capaz de realmente pregar e iniciar. Então não é uma questão de estabelecer essas situações como meta da sua vida, né? O verdadeiro Guru Deva, o verdadeiro Tamadikari, uma das características dele é que ele é unidirecionado, ele tem como foco sempre Radha Krishna e Chaitanya Mahaprabhu, né? As outras atividades que ele faz, além de fixar sua consciência nos pés de lótus de Radha Krishna e Chaitanya Mahaprabhu, né? As outras atividades ele delega, ele administra, mas delega, né? Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Ele é Uttama Adhikari. Segundo Krishna diz, raríssimo. Você vai encontrar muitas pessoas que alcançaram a perfeição, muitas pessoas que conquistaram os 4 tipos de liberação que você pode experimentar em Vaikuntha. Mas mesmo assim, muita coisa precisa ser feita interna e externamente. Internamente é o sadhaka continuar a se purificar dos seus anartas e levar o seu sadhana a sério, né? Sem esse sadhana praticado todo dia com seriedade, então o bhakta, né, o devoto ou a devota, não podem se tornar contribuintes ativos do movimento de Mahaprabhu, né? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Muito interessante, muito sério, né, que nós estamos vendo sendo esclarecido por Srila Bhaktisiddhanta Narayana Goswami Maharaj, nosso eterno Gurudeva, né? Ele vem do mundo espiritual, mas ele não cai do mundo espiritual. É importante entender. Ninguém cai do mundo espiritual, porque todo mundo no mundo espiritual são seres infalíveis, são manifestações da própria Srimati Radhika,
do Baladeva? Não. Todos se manifestam da energia interna de Krishna. Manifestações diretas dele ou de Srimati Radhika. Todos estão numa categoria de altíssima devoção, altíssimo amor a Krishna. E todos têm em si, no seu coração, conhecimento transcendental. Primeiro, porque sabem quem eles são de verdade. E segundo, que por isso podem também mostrar aos outros quem eles são de verdade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Gurudev Prasthapam Ki Jai, Shri Prabhupada Prasthapam Ki Jai, Nityananda Guru Varga Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Panchakavatarvesha Kripa Sindhudevacha, Pacitanam Pavanyo Vaishnavi Namo Namaha, Dandavat Pranam.